Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre assincronia e Fetch API. Então na aula de hoje eu vou ensinar vocês uma técnica que vai nos permitir fazer a nossa aplicação JavaScript conversar com outras aplicações através do protocolo HTTP. Então em resumo, a gente vai conseguir pelo JavaScript passar um URL de um recurso qualquer e via HTTP, via uma conversa usando o protocolo HTTP, receber o resultado deste processamento, né? E tratá-lo e exibi-lo na tela da maneira que for mais adequada. Tá? Essa é a principal maneira que a gente faz para comunicar a nossa página com back-end, a não ser que seja o processamento todo executado no servidor e o HTML já venha pré-processado. Né? Mas a nossa ideia aqui é, de acordo com uma entrada do usuário ou com um processamento qualquer no nosso front-end, eu possa, sem recarregar a minha página, fazer uma requisição para um recurso externo, trazer ele para a minha tela e fazer algo com ele aqui durante a minha página, né? Sem que eu tenha que recarregar ela do meu servidor. E para isso a gente vai ver, então, algumas coisinhas na aula de hoje. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de como funciona uma API desenvolvida por terceiros e disponibilizada para que você utilize na sua aplicação. Né? Então, esta página que eu estou visualizando aqui, ela faz parte da API do próprio GitHub. Okay? Então, o GitHub ele tem, dentro de api.github.com, vários endereços aqui que lhe permitem que você acesse os dados disponíveis, os dados abertos deles. Né? Então, por exemplo, se eu digitar api.github.com/users/hermogenes, o que eu estou dizendo para ele? GitHub, na sua API, mostre para mim todos os dados do usuário Hermogenes. Aí ele vai e traz para mim os dados que são públicos. Okay? Ele traz disponibilizado. Se eu passar aqui, por exemplo, Diego Neri, ele vai passar os dados do usuário Diego Neri. Se eu passar aqui Torvalds, ele vai passar para mim os dados do Linus Torvalds, ok? Todos os dados são abertos e a gente pode usar esses dados aqui dentro da nossa aplicação. Tá? O GitHub é só um exemplo, mas diversos serviços eles disponibilizam APIs para que você possa, de alguma maneira, interagir com ele usando HTTP. Então, essa é a nossa ideia de aprender como é que a gente faz isso aqui. Né? Então, percebam que este resultado ele se parece muito com um objeto JavaScript, né? Esse formato de dados, essa estrutura de dados aqui se chama JSON, a gente pronuncia JSON, okay? Que seria a notação de objetos do JavaScript, inclusive porque ela é baseada no próprio formato do JavaScript. Tá? Ela não é exatamente igual, ela é desvinculado, tá? JSON é uma coisa, JavaScript é outra, mas, de maneira geral, a conversão de um para outro é muito simples. Tá? Então, as aplicações podem fazer isso sem nenhuma dificuldade. E o que a gente quer, na verdade, né, é apontar para um URL desse, fazer a nossa aplicação buscar e trabalhar com esses valores como se fosse um objeto do próprio JavaScript. Né? Então, eu quero aqui poder pegar o nome, poder pegar a localização, poder pegar aqui o usuário do Twitter, poder pegar o número de seguidores, enfim. Esse tipo de informação que está pública para poder trabalhar com ela na minha aplicação. Okay? Então, para isso a gente tem que aprender algumas coisinhas, a gente tem uma certa jornada aqui para seguir, então vamos lá, aos pouquinhos a gente chega lá. Tá? Eu deixei preparado aqui uma aplicação, que é um HTML, que não tem nada, né? Tem o título, tem um H1 aqui, tem uma imagem, e ele chama um JavaScript bem simples, não tem nada. E esse JavaScript aqui, ele só coloca um evento no DOM Content Loaded aqui, né?
para executar somente a hora que o meu DOM já estiver todo carregado e referencia, né, essa função aqui que só está dando um console log para a gente aqui. Vou repetir só para vocês verem aqui que está tudo funcionando normalmente, ok? E agora a gente, a partir desse código aqui, a gente vai evoluindo para conseguir chegar buscar aquela informação de um URL, nós vamos usar o do GitHub, mas poderia usar qualquer outro, e trabalhar com essa informação aqui dentro do nosso documento. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse console log, a gente não precisa dele, e nós vamos já direto chamar a nossa Fetch API. Tá? Então, como é que ela funciona? Eu tenho um método chamado Fetch, ok? Que aqui dentro do Fetch, o que eu vou passar? Eu vou passar o URL de um recurso. Okay? Qualquer URL disponível na internet em algum local, eu posso passar aqui, tá? Dentro dessa aspas, e esse recurso que tiver aqui dentro, ele vai tentar acessar sem recarregar a página. Ele vai acessar por trás dos panos, trazer o resultado para o navegador para que você possa trabalhar com eles. Então, ó, eu vou colocar aqui aquele endereço, né, lá do nosso GitHub. Vamos ver se ele vai conseguir acessar. Tá? Então percebam, eu salvei aqui, ele não deu erro no meu console. Ok? Aparentemente ele conseguiu. Se eu colocasse uma URL errada, né, vamos colocar users123 aqui, ó, você ia ver que no próprio console ia aparecer o erro aqui, um 404, que ele não conseguiu chegar nesse URL. Né? 404 quer dizer not found, não encontrado. Isso aqui é um código de retorno do HTTP, tá? Da própria linguagem HTTP. E sempre quando o URL for inválido, a gente vai encontrar um 404. Né? Se eu passo um URL válido, percebam que ele consegue acessar normalmente esse camarada aqui, tá? Mas e aí, né? Como é que eu trabalho com esse valor aqui? Então, se eu pegar aqui e criar uma variável, geralmente a gente chama essa variável de response, ok? Que é a resposta disso aqui. Salvei numa variável, ok? E se eu vier aqui depois e der um console log nessa response, olha só o que vai acontecer. O que ele exibe para a gente aqui? Ó? Que o nosso response ele é algo chamado promise. Okay? Promise em inglês é uma promessa. Tá? É uma promessa. O que ele está dizendo aqui para mim? Que quando ele executou o fetch, ele retornou para mim uma promessa de que ele ia tentar acessar isso aqui, esse URL, e quando essa comunicação terminasse, ele iria disponibilizar, através desse response aqui, a possibilidade de continuar o meu processamento. Percebam que buscar um recurso na internet não é algo que acontece simultaneamente ao comando. Né? Isso aqui leva um tempo. Desde alguns milissegundos até minutos pode demorar, né? Isso depende da disponibilidade deste serviço. De qualquer maneira, você não tem controle sobre isso aqui, tá? E é importante a gente entender que diversos momentos em JavaScript a gente vai ter um comando que a gente vai digitar aqui que a gente não tem controle sobre o tempo de execução dele. Então, eu não posso dizer que ele vai fazer essa linha aqui e imediatamente ele vai... quando ele fizer a linha seguinte, né, que é imediatamente, o resultado disso aqui já vai estar disponível. Né? Então, essa estrutura de JavaScript, né, que a gente vai aprender hoje, vai permitir que eu diga o que fazer quando isto aqui terminar. Tá? Percebam, né, que se eu colocar aqui um console log e dizer aqui, ó, antes do fetch e colocar aqui depois do fetch,
você vai ver que este console.log, esse console.log e esse console.log, eles seguiram a sequência bonitinha. Só que isto aqui, ele está acontecendo em paralelo. No momento que eu dei o console.log no valor dele aqui, ele ainda estava pendente, né? Agora, ele já está fulfilled, ou seja, já está preenchido toda a resposta que ele gostaria. Mas eu ainda não dei prosseguimento nisso aqui. Tá? E a gente diz que esse response, então, ele é uma promise. Ele é uma promessa, né? É uma promessa de que você terá uma resposta. E aí, como é que eu faço para obter essa resposta no momento que essa promessa for cumprida, né? E aí, o que a gente vai ter que entender aqui? Primeiro, eu vou tirar essa variável aqui. Eu não vou salvar esse cara numa variável, tá? Por quê? Nós vamos dar continuidade nesse comando fetch aqui, ó. Esse comando fetch, lembra que ele dá como resposta uma promise? Então eu vou dar um comando para essa promise, ou seja, na resposta desse cara aqui, ok? No retorno desse cara aqui. Como? Encadeando aqui com um pontinho, né? Geralmente a gente faz isso na outra linha, porque esse comando acaba ficando grande, né? Mas esse pontinho aqui, ó, é como se ele tivesse grudadinho aqui. E aqui eu vou usar o método then. Then quer dizer então, né? Então, ó, busque esses dados lá para mim e então, né, quando essa promessa for cumprida, aí a gente pode escrever algum código aqui. Como é que eu escrevo algum código aqui dentro do then? Eu tenho que passar para ele uma função que tem que ser executada. Okay? Eu poderia passar realmente o nome de uma função, tá? Ou eu poderia usar uma arrow function para escrever a função aqui. Geralmente é o que a gente faz, tá? Então você vai criar uma arrow function. Ok? Isso aqui é uma arrow function. Se você não sabe o que é uma arrow function, tem vídeo de função no canal que explica. E aqui eu tenho o resultado de entrada e um código que vai me gerar uma saída, um retorno aqui, né? Qual é a entrada que eu tenho que ter aqui? É a promise da linha anterior, né? Do fetch. Então, como é que eu tinha chamado a promise do fetch lá quando eu fiz com const? Eu não tinha chamado ela de response? Então eu posso continuar chamando ela de response aqui. Ok? E aí eu tenho uma função aqui para dizer o que eu vou fazer com isso aqui quando essa promessa estiver cumprida, né? Quando eu tiver obtido todos os dados lá desse URL. E aqui, nessa arrow function, né, eu posso escrever, uma sintaxe da arrow function é bem tranquila, né? Eu posso escrever aqui, por exemplo, só uma função, né, que vai me dar o response, vai exibir no console.log o response. Então, quando eu salvo aqui, ó, imediatamente ele executa, né? Vou fazer de novo, salvei, ele executou. Aí percebam, né, que a primeira coisa que ele fez foi exibir esse antes do fetch, a segunda coisa que ele fez foi exibir depois do fetch, e a terceira coisa que ele fez foi exibir o response. Mas olha só, não era para fazer primeiro esse antes, depois o fetch e depois o console.log? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: toda vez que eu tenho uma promise, essa função que retorna uma promessa, ela sai do fluxo principal. Então meu programa ele continua executando e ele volta quando essa promessa for cumprida. Para fazer o quê? O que tiver definido aqui no then, ok? Ou na cadeia de thens, vocês vão ver que pode ser mais de um. Tá? Então, como é que eu leio esse programa aqui, né? Ó, mostre no console esta frase, depois vá buscar o recurso desse endereço. Quando terminar, você vai executar essa função aqui que eu estou te passando, que é pegar a promise que foi cumprida e
o resultado, né, da promise que foi cumprida e mostrar no console. E aí esse comando sai do fluxo principal, né, para ficar esperando esse then acontecer, e ele continua o programa mostrando lá o depois do fetch. Por isso que ele mostrou os dois aqui. Aí o programa continua, quando acabar a execução dessa promise, aí ele vem aqui para fazer esse bloco then aqui, que é pegar a resposta e exibir no console. Okay? E aí você tem esse objeto aqui, que é uma resposta de uma chamada HTTP, que, entre outras coisas, tem, por exemplo, um flag aqui de OK, true ou não. Esse OK vai ser true quando o meu status for alguma coisa entre 200 e 299. Qualquer código menor que 200 ou maior igual que 300, ele não vai dar OK aqui. O código 200 é o código normal de uma busca OK, né? de uma chamada OK. E ele tem um status text aqui também, se você precisar de OK. Ele vai ter também os cabeçalhos dessa comunicação. Às vezes ele é útil, tá? A gente vai ver isso aí quando a gente estiver estudando o REST mais para frente. E eu tenho também o corpo do meu resultado, né? Esse body aqui é exatamente aquele resultado que a gente viu JSON lá quando a gente abriu ele na página aqui, né? E a gente vai ter que recuperar isso aqui de alguma maneira depois, tá? Então, ó, percebam que a ordem aqui, né, ela não está garantida. Por quê? Porque este comando e este comando aqui, né? Aliás, os três comandos, né, eles ocorrem de forma síncrona. O que vai acontecer de forma assíncrona é o momento que ele vai responder, né, essa promessa aqui, né, fazendo o comando then, ok? Então, a gente tem uma maneira, né, de trabalhar isso aqui de forma assíncrona. Mas eu ainda não estou vendo os dados, né? Eu quero os dados lá do GitHub, não está aqui ainda, né? O que eu tenho que fazer? Uma coisa interessante, né, disso aqui é que, lógico, né, você não vai dar um console log nisso aqui, mas você tem que manipular esse objeto response de alguma maneira, né, porque aqui dentro, ponto alguma coisa, vão estar os dados que você obteve lá da API do GitHub. E aqui, se você procurar este método aqui, ó, o método JSON, esse método aqui vai te permitir converter esses objetos, né, esse texto que veio lá do body, né, que está no body aqui, de JSON para um objeto JavaScript. Então, eu posso vir aqui e chamar o método JSON do response. Quando você faz isso aqui, ó, você está falando, ok, eu entendi que você conseguiu a resposta, agora converte ela para mim em JSON. Tá? Qual é a situação disso aqui, né? Isto aqui também vai te retornar uma promise, porque ele leva um tempo também para fazer essa conversão. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Novamente, usar um then, porque eu vou aguardar esta conversão para JSON aqui, esta outra promise acontecer. E para esse cara, eu vou ter um resultado, né, que a gente costuma chamar de result mesmo, resultado da comunicação. E aí eu posso, por exemplo, né, quando eu já tiver esse resultado, aí dar um console log nesse result. Ok? Mas perceba o encadeamento aqui de coisas. Tá? Quando eu salvo novamente, aí você vai ver, ó, ele faz o antes do fetch, faz o depois do fetch aqui. Quando conclui isso aqui, ele inicia essa nova promise aqui, né, para conversão, e quando ele termina essa nova conversão, é que ele vai exibir para a gente, e aí você vai ver que você tem um objeto JavaScript válido, né? Percebam que é um objeto JavaScript que você pode recuperar da maneira que você achar melhor e fazer exatamente o que você quiser com ela. Tá?
Então, essa é a maneira que a gente tem de receber dados de um back-end, né? No caso aqui a gente está acessando o back-end do GitHub, mas futuramente a gente vai fazer o nosso também, e processar essa informação aqui. Mas ainda não está legal, né? Digamos que eu queira que esse console log aqui ele seja feito somente depois que eu já tenha esse dado, né? E aí, o que eu tenho que fazer para que isso aqui seja verdade, né? O que eu tenho que fazer é também tirar esse cara aqui do fluxo, né? Então, eu vou dar um then aqui. Então, quando o meu resultado estiver pronto, eu já tiver exibido isso aqui na tela, aí eu venho aqui e exibo esse outro cara. Então, percebam, né, que eu tiro o meu console log do fluxo normal e jogo ele no fluxo desse fetch aqui. Ó. Então, ele faz isso, faz isso, faz isso, e aí ele vai conseguir exibir para a gente só depois de fazer o anterior. Okay? Este cara aqui só acontece quando o fetch já tiver terminado, este cara aqui só acontece quando este já tiver terminado, e este cara só acontece quando este aqui tiver terminado. Tá? Então, você consegue trabalhar paralelamente, né, usando aqui os recursos de assincronia do JavaScript através das promises, né, das promessas. Okay? Percebam, né, que tudo aqui onde eu usei arrow functions, você pode usar funções do jeito que você quiser. Tá? Aqui eu fiz coisas bem simples, que usam um comando só, né? Mas obviamente você poderia criar aqui uma função um pouquinho mais trabalhada, né? Por exemplo, exibe informações do usuário. E aí você recebe aqui um usuário, recebe aqui um usuário, esse cara aqui é uma função que recebe o usuário, e aqui ele dá, por exemplo, um console log. Eu vou usar um console log, mas você poderia fazer o que você quisesse, tá? Então vamos criar aqui uma template string, o usuário, vou colocar vamos olhar lá, né? Deixa eu abrir esse link aqui. Aqui, ó. Percebam, não? Ele tem um campo chamado login. Perceba que ele é um objeto que tem um campo chamado login. Então, ó, esse usuário aqui, ó, vai ser esse objeto todo aqui. Então é usuário.login para pegar esta informação aqui. Possui tantos seguidores. Como é que eu pego o número de seguidores? Eu tenho que olhar aqui na API. Ó. Então você vai ter aqui, ó, followers, ok? Então eu gosto de copiar para não escrever errado. Usuário.followers, ok? E aí a gente tem essa informação aqui. Óbvio que você poderia usar qualquer outra informação aqui, tá, gente? Que existe nessa API. Agora eu vou salvar, a gente vai ver que ele não chamou, óbvio, porque eu não mudei a chamada, né? Eu tenho que falar aqui que em vez de dar um console log nisso aqui, eu tenho que passar esse cara lá para a função exibe informação do usuário. Agora sim, ó. O usuário Hermógenes possui 39 seguidores. Perceba que essa informação ela é online com o próprio GitHub, né? Que você está fazendo uma integração da sua aplicação com a aplicação do GitHub usando esta API. Okay? Isso aqui é muito bacana, muito bacana. Maravilha. Vamos continuar aqui. A próxima coisa que a gente tem que ver aqui é que esta não é a única sintaxe que a gente tem para fazer o tratamento dessa assincronia aqui, né?
Existe uma outra sintaxe. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui. E vou criar aqui um novo iniciar, está vazio, né? E nós vamos tentar fazer algo muito parecido com esse anterior aqui, só que usando uma outra maneira de tratar a sincronia. Então eu tinha o fetch, ok? Mas eu vou copiar o comando daqui, para economizar tempo. Eu tinha o fetch, e nessa outra sintaxe, o que a gente faz? A gente pode finalizar o comando aqui, ok? A gente não precisa encadear um then aqui nessa promise, e a gente já pode pegar direto aqui, ó, aquela primeira construção que a gente tinha feito, ó, gravar na variável response. Só que isso aqui a gente sabe que não vai rolar, né? Porque isso aqui ele é assíncrono, né? Então ele vai parar isso aqui, e se eu fizer response ponto qualquer coisa aqui, ele não vai ter ainda a resposta para poder rolar. Então, para que eu diga para o JavaScript que ele só pode passar para a próxima linha quando essa função terminar, ou seja, tornar essa função que é assíncrona uma função síncrona, né? Que ele aguarde o final disso aqui, eu vou pegar antes dessa função que retorna uma promise, tem que ser sempre uma função que retorna uma promise, e vou colocar a palavra await. Await vai garantir que essa função que era assíncrona vai ser aguardada para executar. Tá? E aí eu posso, por exemplo, dar um console log em response sem nenhum problema. Por quê? Ele só vai terminar essa linha após aguardar esta função assíncrona. Tá? Mas olha só, parece bem bacana, né? Mas tem um dificultador aqui. Percebam que a hora que eu salvar isso aqui, ele vai rodar e vai dar erro. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Que o await só pode ser usado se a função onde ele estiver contida também for assíncrona. Né? Então, esta função iniciar, né, onde ela está dentro aqui, ela tinha que retornar também uma promise. Se você pegar iniciar, ela é uma void, né? Não retorna nada. Mas eu preciso, para que eu possa usar o wait, que esse iniciar retorne uma promise de que vai retornar, de que não vai retornar nada, né? Ele precisa ser assíncrona também. E como é que eu faço isso? Por sorte, isso é muito simples. Antes da lista de parâmetros aqui, eu escrevo a palavra async. Então eu estou dizendo que essa função também é assíncrona. E agora, iniciar retorna uma promise também. Okay? Então qualquer um que chamar iniciar sabe que ela vai ser assíncrona, porque ela retorna uma promise. Então vamos ver agora. Vocês vão ver que agora ele espera, né? Na próxima linha eu já posso usar o resultado disso, que o await faz ele esperar. Percebam que se eu tirar o await, ok? Ele retorna a promise. Se eu deixar o await, ele retorna o objeto. Né? Então ele espera essa comunicação acontecer e na próxima linha eu já tenho o objeto mesmo. Né? Então isso aqui facilita, de certa forma, o nosso trabalho. É uma maneira diferente, mas também é uma maneira válida de fazer a mesma coisa. E aí, né, vamos continuar, né? Qual que era a próxima coisa que eu fazia, né? Quando essa promise estava resolvida? Eu pegava esse response e tentava converter para JSON, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um response.json, ok? E o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou gravar num cara chamado result. Percebam, né, que JSON também é uma promise, então eu também tenho que usar o await. E se eu der um console log aqui, para mostrar o result, a gente tem lá o nosso resultado, basicamente só colocando a palavra await na frente dos métodos que são assíncronos, né, que nos retornam promises,
e tornando o próprio método que eu estou chamando também um método assíncrono e que também use promise. Okay? E aí você tem essa estrutura bacana que, obviamente, também poderia chamar o nosso método lá em cima, né, sem nenhum problema, e fazer essa mensagem bonitinha aqui. E, obviamente, você vai fazer na tela o que você achar melhor, preencher um campo de formulário, dar um alert, enfim, mudar a cor. Você vai decidir o que você vai fazer com esses dados. Tá? O que é importante? Você ter um endereço de um recurso numa API, a gente costuma chamar isso aqui de endpoint, ponto final, né? o local onde eu quero chegar, nosso destino, né? Que é sempre uma URL, pode ser uma URL de qualquer coisa, pode ser uma imagem, um texto, um HTML, pode ser o que for. Tá? Você vai ter esse cara aqui no resultado no objeto response, que você vai poder converter esse cara para JSON, ou para texto, ou para imagem, do jeito que você quiser. Percebam que o response tem vários métodos aqui. Por exemplo, um response text, se você quiser pegar esse cara em formato texto em vez de formato JSON. Ok? Então, percebam aqui, né, que ele não consegue entender esse cara como um objeto, né? Mas se em vez aqui desse exibe informação eu der um console log, você vai ver que ele está lá do mesmo jeito, só que agora o seu result é uma string. Ok? Isso aqui é uma string, não é um objeto JavaScript, tá? Porque você mandou converter o resultado para texto. Se você voltar aqui para JSON, percebam que ele vira um objeto JavaScript tratável, né? Que você pode usar aqui dentro da sua aplicação. Geralmente é isso que você vai querer fazer, né? Aquilo que você vai fazer a maior parte das vezes. Bom, vamos voltar aqui para o nosso exemplo do fetch, depois a gente volta aqui para esse exemplo de async await. Ok? Vou deixar esse cara comentado. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de promise, né? Usando o then. Aqui. Bom, digamos aqui, né, que por um acaso a gente tem a nossa URL errada, né? Eu aponto para um endpoint errado. O que acontece aqui? Ó? Esse comando ele executa. Este comando aqui, ele vai executar. Vai acontecer uma exceção. Aqui, ó. Essa exceção, como é uma exceção de fetch, ela não vai parar a execução do JavaScript. Tá? Vai cumprir a promessa aqui. Tá? Então o response vai chegar. Não vai dar erro você tentar converter ele para JSON, só que não vai ter nada aqui dentro. Tem nada para converter. Ele vai passar para a próxima promessa, né? Converteu, não deu nada, ele pegou esse nada e passou aqui para o nosso exibe informação do usuário. E aí ele ficou lá, né, com undefined e undefined, porque eu não tenho nem isso aqui. Tá? Porque o resultado desse JSON aqui foi um objeto vazio, né, sem nada lá dentro. Tá? Bom, eu tenho que ser capaz de tratar, né, esses erros. Né? Quando der um 404 aqui, eu tenho que ser capaz de fazer alguma coisa diferente. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que a gente não está fazendo, é tratar o resultado desse response. Né? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a resposta do jeito que veio e tentando converter para JSON. Só que eu nem sei se veio um resultado de ok, né? No caso aqui veio um 404, um resultado de não ok. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou transformar essa arrow function aqui um pouquinho para ser uma arrow function com return. Né? Então eu vou abrir chaves aqui, ele vai ser um bloco. Né? Em algum momento aqui eu tenho que dar um return nisso aqui. Né? Se eu fizer só isso aqui, continua tudo do mesmo tamanho. Tá? Não muda nada, eu só aproveitei a sintaxe aqui da arrow function e em vez de deixar o return implícito, eu deixei o return explícito. Por quê? Porque eu não quero fazer esse retorno sempre, tá? Eu quero fazer só em algumas situações. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou testar nesse objeto response se aquela propriedade ok dele é verdadeira. Então, ele sempre vai ter um ok, né?
Esse ok vai dizer se o resultado está na faixa 200, né? Entre 200 e 299. Se esse cara tiver ok, aí sim eu vou dar esse return response JSON. Então eu só vou retornar esse cara, né, se essa resposta estiver ok. Mas percebam, né, que se ela não estiver ok, né, eu não retornei nada aqui, né? Então, sei lá, a gente poderia retornar alguma coisa aqui, né? Ou dar um alerta para o usuário, ou alguma coisa do tipo, ou, sei lá, retornar um vazio, né? Se eu não conseguir achar nada, retorna um vazio para mim. Quando a gente retorna um vazio, a gente fez exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Percebam que ele ficou do mesmo tamanho. Mas agora eu tenho uma estrutura que eu posso trabalhar do jeito que eu quiser para encadear os resultados aqui e poder trabalhar da melhor maneira possível, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui também é adicionar em qualquer ponto, né, dentro dessa cadeia de thens aqui, né, em qualquer ponto eu posso adicionar um tratamento de erro, tá? Nesse caso aqui, digamos que esse depois do fetch aqui, eu quero exibir independente do que acontecer no restante, seja com sucesso ou seja com erro. Então, eu tenho que colocar meu tratamento de erro antes dele, né? Que seja antes ou seja depois, ele vai exibir isso aqui. Mas se o meu tratamento de erro fosse a última coisa, eu faria aqui, depois dele, tá? Sem problemas. Então, digamos que eu quero meu tratamento de erro aqui, ó, para essas três situações, né? O fetch até chegar no response e o response até chegar no result. Então eu vou colocar aqui, em vez de colocar o método then, eu vou colocar o método catch. Igualzinho lá, a mesma palavra do try catch, né? E ele está te dizendo o quê? Se numa das promises, na execução de uma das promises anteriores, der alguma exceção, aí você vai ter uma função de tratamento deste erro, tá? Como é que você faz? Você escreve o nome do parâmetro de erro que você quer, geralmente a gente usa error, mas pode ser qualquer coisa que você quiser, qualquer nome que você quiser, não importa. E aqui você vai passar qual é a função que vai tratar esse cara de erro. Você poderia, por exemplo, colocar um console log para exibir aqui uma mensagem, por exemplo, erro ao obter. E aí você pega desse objeto error uma das propriedades que ele tem aqui. Por exemplo, você vai ver que ele tem um cara chamado, ele não aparece aqui pra gente, mas existe um cara chamado message aqui, okay? Que vai te dar a mensagem de erro. Então, se eu fizer isso aqui agora, percebam que não funcionou ainda do jeito que a gente quer, tá? Por que que não funcionou do jeito que a gente quer? Porque aqui, quando esse fetch recebe um 404, a aplicação não vai dar erro. Não deu erro. Foi uma resposta 404. Mas se fosse a 404 que você estivesse esperando, né? Não aconteceu um erro aqui. Ele só não é um resultado do tipo ok. Ele é um resultado do tipo 404. E se você estivesse esperando 404, ele não poderia parar a sua aplicação aqui, né? Então o que você tem que fazer aqui, quando chegar dentro desse response aqui, nessa linha, né, que não tem o ok que você quer, aí você lança um erro. Você faz um throw, new error, você mesmo lança o erro, ok? E você fala assim, erro encontrado. Sei lá, você põe a mensagem que você quiser. E aí, aqui, é bom a gente usar o template string aqui, né? Aqui, você vai ter, nesse objeto response aqui, ó, algumas informações que podem te ajudar a montar a mensagem de erro. Então, por exemplo, a informação aqui, ó, status text. Ela é bem legal para fazer isso.
Agora perceba que ela deu uma exceção, né? Caiu aqui no catch, porque você lançou a exceção manualmente. Tal. E aí ele exibiu erro ao obter, que vem daqui, né? E mais a mensagem que veio do erro. A mensagem que veio do erro é erro encontrado, tananã, not found. Not found, percebam que é esse mesmo cara aqui, ó, que é o status text. Se eu colocasse só status, aí vocês vão ver que ele vem o 404, que é este cara aqui. Ó. Então, status text. Ok? E aí você consegue trabalhar, né? Ficou estranho isso aqui duas vezes, né? Você pode deixar uma vez só, criar um erro só com response status text, por exemplo, ok? Sem mais nada, e aí você tem bonitinho aqui uma mensagem bacana, tá? Mas percebam, né, que esse catch vai cair tanto se ele der erro aqui, quanto se ele der erro aqui, na hora de fazer isso aqui, tá? Qualquer uma das duas vai cair no catch. Agora, se der erro nesse próximo then aqui, aí não, né? O catch ele pega todos os thens, erro em todos os thens antes dele. Tá? Qualquer cara aqui que der uma exceção, ele já pula imediatamente para o catch, e depois do catch ele faz as próximas promises aqui da sequência. Okay? Essa é a maneira de tratar erro se você estiver usando essa sintaxe de fetch. Digamos então, né, que você esteja usando essa sintaxe aqui de await. Tá? Se você estiver usando a sintaxe de await, isso vai funcionar um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Essa sintaxe aqui, ele vai funcionar como se fosse comandos sequenciais. Né? Sendo comandos sequenciais, a gente vai usar aquela estrutura que a gente está acostumado. Né? Qual é a estrutura que a gente está acostumado? A estrutura try, catch. Okay? Que é um comando, uma lista de comandos cujo erro é possível de acontecer e que eu quero interceptar. E quando interceptar, ele vai cair aqui nesse bloco catch e executar o que tiver aqui dentro. Né? Então, para ter esse mesmo comportamento, né, o que a gente vai fazer aqui? Esses dois comandos que são passíveis de erro, a gente vai jogar aqui dentro do bloco try. E se acontecer um erro, né, eu vou chamar aqui esse objeto de error e vou dar um console log. Vou pegar lá do outro nosso console log aqui, que está bonitinho. Aqui, né? Só que eu peguei o cara errado, né? E aqui, percebam, né, que aconteceu aqui. Ah, sim, isso aqui está lixo, está sujeira no nosso código. Tá? Então percebam, né, ele executou isso aqui, não deu nenhum erro, ele não executou isso aqui, mas óbvio, né, poderia ter feito aqui o antes do fetch para a gente seguir, para a gente perceber, e o nosso depois do fetch aqui, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Percebam, né, que ele executou os dois caras, não parou, nenhum problema. Tá? O que a gente pode fazer aqui para melhorar esse cara aqui? Antes de eu calcular o result, né, eu vou fazer aquele mesmo teste lá. Ó. Se o meu response foi ok, aí sim, eu faço o meu result, né? Eu faço esse outro cara aqui, de novo com await, e aí aqui embaixo eu faço a minha função final, né? O que exatamente eu quero fazer, que é chamar essa exib_info usuário aqui, ó, passando o nosso result. Ó, como foi ok, ele conseguiu. Se eu errar aqui no meu URL, ele mostra para mim que deu 404 e não faz mais nada. Tá? Por que ele não faz mais nada? Porque eu preciso também, né, gerar o erro aqui. Lembrando que ele não gera o erro para a gente quando dá 404. Então, né, se não for um ok, eu posso dar novamente um throw. Eu vou pegar o throw pronto aqui, né?
E, então, dou um throw aqui para gerar o nosso erro. E ele só vai rodar o código do catch aqui, né, se esse throw acontecer. E aí a gente pode colocar aquela mesma mensagem bonitinha lá, daqui, que a gente já tinha montado, para colocar aqui, ó, nesse catch aqui. E aí, dando erro, né, ele faz esse comando aqui e não continua, né, a parte do try. Ele para onde aconteceu o erro e vem para o catch. Se não der erro nenhum, ele termina o try e pula o catch inteiro e segue a vida. Então percebam que está tudo síncrono aqui, né? O antes, o depois, e o erro deu antes de chegar no comando depois aqui por causa dos meus awaits. Okay? Então você tem uma estrutura aqui, tanto com await, tanto com then, para executar comandos assíncronos, como, por exemplo, o comando fetch. Okay? Então, nessa nossa aula, a gente aprendeu uma maneira muito fácil, muito tranquila, de acessar dados em JSON de outros URLs. Né? Então, eu recomendo que vocês procurem algumas APIs gratuitas na internet, que vocês consumam essas APIs e construam os seus programas consumindo dados de terceiros. Tá? Se você achar interessante, certamente vai ter uma lista de exercícios no nosso material que vai indicar para vocês algumas APIs públicas e alguns exercícios que vocês podem fazer em cima desse material. Então, muito obrigado por assistir a nossa aula e até a próxima.